tudo ótimo. Seja bem-vinda, viu? Márcia Regina participa conosco, trazendo uma dica hoje em cartonagem. Que bom que você voltou ao programa. Fico feliz. Eu vou até mostrar para o pessoal de casa conseguir perceber a ideia. Pequenininha, otimiza espaço na mala, a gente pode levar para viajar. Eu pensei nessa ideia. Ou a gente leva para mala, então quem tem pouca bijuteria, né? Ou então quer presentear uma lembrancinha, mas a ideia mesmo foi para a gente levar para viagem. Gostei. E aqui você mesmo produziu, inclusive, os rolinhos, né? Pra gente guardar. E a gente vai ensinar a fazer esses rolinhos que é o porta-anéis. Isso. Adorei. Vamos lá? Começando passo a passo, Márcia. Olha, gente, não vou me prender muito a medidas, que são bem específicas. Eu vou deixar disponibilizar no Face hoje à tarde, assim que eu chegar em casa. Você passa pra gente pôr no site? Passo, no portal, sim. Passo a passo? Então, assim, é uma caixa muito simples, é uma caixa francesa. Então, a gente primeiro vai começar pela base e as laterais. Então, é muito simples, é básico de cartonagem. Então, aqui é espalhar no papelão cinza. Essa aqui é uma das laterais, vou espalhar cola com rolinho, espalha bem. Tá. Venho com o tecido e aplico o papel no tecido. Então, uma leve pressionada, estico mais um pouquinho e venho com a espátula. Essa peça aqui, por ser uma lateral da caixa, eu vou virar uma aba só e refilar rente os outros 3 lados. Tá. É muito simples. E esse tipo de caixa, ele você mudando medida, você consegue fazer caixa de bijuteria, várias outras técnicas, né? Que é uma caixa assim bem básica. Versátil. Isso, bem versátil, essa é a palavra, fugiu a E palavra. nós mulheres adoramos essas caixinhas, né? Nossa, a gente sempre tem coisa para tudo. guardar e organizar. Isso mesmo. Então assim, nas laterais eu vou virar um dos lados e refilar os 3. Tá. E na base, esse aqui eu já colei, que trouxe adiantado, eu vou refilar rente os 4 lados. Pra gente começar a montar a caixinha. Essa é uma caixa francesa, que na cartonagem a gente conhece assim, ou caixa francesa, ou caixa livro. Então vai ter uma caixinha interna e depois uma capa. Mas o interessante mesmo, a novidade, né, que eu trouxe hoje são os rolinhos do porta-anel. Então tá, agora que eu já vou começar a montar a caixa interna. Aqui eu vou fazer uma sujeirinha de cola aqui, ó, só na lateral menor. Pouquinha coisa com o pincel. Coloco uma fita crepe aqui. Agora eu apoio na minha mesa. Venho com uma das laterais, essa parte que eu virei pra cima, e encosto aqui. Aqui eu tenho que me atentar para ficar bem certinho na lateral da minha base inferior. Você vem aqui e puxa. Dá uma leve pressionada, espera um pouquinho na sua casa. Depois agora do outro lado. Mesma coisa. É bem simples, gente. Depois, se tiver um tempinho, tem uma caixa maior ali de bijuteria, que é a mesma técnica, é só aumentar as medidas. No próximo bloco a gente mostra. Isso. Agora aqui, eu vou sujar aqui a lateral, as laterais, né? Caso você segura um pouquinho mais. Aqui o truque. Eu vou sobrepor aqui. Mas eu vou me atentar com esse lado primeiro. O resto depois a gente vê. Vamos acertar esse aqui. Vou colar e faço uma pressão. Aqui eu tenho que puxar bem, porque a fita crepe é que vai ajudar na secagem, na colagem da peça, na fixação. Depois eu venho para o outro lado. Depois que eu fiz as laterais, que eu venho para o fundo. Vem, daí aqui eu acerto também. Como eu disse, eu não vou me atentar, até tem ali as medidas anotadas, né? Se alguém tiver com um pouquinho de pressa,
aí anota em casa rapidinho, mas... Depois eu vou passar as medidas, até de repente quem tem dificuldade de acessar a internet ou não tem computador. No próximo bloco, viu, turminha? Já separem aí um caderninho em papel. No próximo bloco a gente passa as medidas. Passamos sim. Se tiver na dúvida, pode me ligar, pode me escrever que eu passo as medidas sem problema nenhum. Legal. Aqui às vezes a pessoa tá com papelão lá, tá com pressa, quer fazer, então a gente já corta em casa. Já produz. Já produz. Às vezes a gente vê alguma coisa assim interessante, já quer fazer Quer logo. fazer quanto antes, né? Mulher não é nem um pouco ansiosa, né? É bem assim. Mulher não é ansiosa, nadinha. Então aqui eu venho e colo. Você vem e puxa bem. Opa, enrolei a fita não. Aí, como a gente sabe, aqui se ficar um restinho de cola, você vem com a mão ou com uma espátula e tira o excesso rapidinho que não mancha. Então, aqui eu fiz a parte interna. Tudo que é a parte de papel cartão são as partes externas, que são os acabamentos. Aqui eu já trouxe também adiantadinho. Então, a gente vai ter um papel cartão maior que vai ficar na lateral maior, e os dois menores nas laterais menores. O maior, eu vou virar só a parte de cima e a parte do lado. E embaixo eu vou deixar solta. Que uma eu vou virar pra cá e a outra aqui eu vou deixar soltinha. Aqui eu já adiantei, já colei outro menor. O menor, como eu vou fazer? Aqui, ó. Desse lado aqui, como é essa lateral, eu virei em cima e aqui do lado. Deixei solto esses dois lados. E aqui eu vou colar, que vai arrematar. O acabamento da frente já arremata aqui. Tá. Entendeu? Qualquer dúvida... Vou te acompanhando aí. Sim. Aqui, assim, como é papelão com papelão, eu posso aplicar direto com o pincel, posso colocar um pouquinho mais de cola, que não tem problema. E sempre lembrando, aqui eu tenho que fazer esse movimento, de dentro para fora. Se eu fizer assim, eu vou sujar aqui de cola. E quando suja de cola... Boa dica para quem tá começando. Sim. Quando suja de cola, mancha o tecido. Aí aqui eu venho, aplico. E aqui a gente coloca uma fita crepe só para auxiliar na secagem. Essas daqui depois a gente vai tirar. Essas daqui daquela caixinha interna, pode deixar, porque como eu vou colar o papel cartão por cima, né, não aparece. Pronto. Aqui, para ficar um acabamento legal, eu dou um cortezinho aqui. E aí eu vou virar para trás. Vou colar aqui atrás da caixa. E aqui é a mesma coisa. Porque a gente vira para quando eu colar na outra caixa, você não vai ver o cinza do papelão. Tá. E aqui embaixo é a mesma coisa. Eu viro para baixo para não ver o final do papelão. Aqui, ó. Como eu também vou colar na outra caixa, não preciso tirar a fita crepe. Caso você queira, não tem problema. Depois eu venho com a tesoura e corto essas pontinhas aqui. Opa. E vem com o último pedacinho. Sim. Não, essa caixa vai ficar assim, dessa forma. Ah, tá. Deixa eu até mostrar. Isso. É verdade, gente, ó. Pra gente ter esse movimento. E depois você vem com esse acabamento aqui, Isso. né? Esse acabamento é onde vai esconder esses outros dois papelões cinza. Legal. Que aí é a parte da capa, que é a caixa livro. A gente fez a caixa, agora a gente vai fazer a capa depois. Perfeito. Deixa eu aproveitar, então, a gente tem ali um minutinho antes da pausa. Eu vou passar as medidas. Gente, quem tá em casa, no próximo bloco a gente reforça, tá bom? Mas só pra vocês anotarem, vamos passar então rapidinho, Márcia? 16 por 8. 16 por 8, uma vez. Ok. 16.4 por 6, duas vezes. Tá. 8 por 6, duas vezes. Essa aqui é a base da caixa. Ok. É essa caixinha que a gente acabou de fazer. Esse daqui é o acabamento dessa caixinha que a gente acabou de fazer. 16,5 por 6, uma vez. 8,5 por 6, duas vezes.
Agora aqui é a base da caixa, da capa, que a gente vai fazer no próximo bloco. 17,5 por 6, uma vez. Ok. 17,5 por 8,5, duas. E aqui é 17,5 por 5. O que eu faço? Um retângulo de 4,5, só que um lado do retângulo vai ter 4,5, outro lado 2,5. Tá. Faz um retângulo todo de 4,5. Depois você vem uma das pontas, mede 2,5, vem com a régua e faz o chanfrado. Legal. E aí os acabamentos, 16,5 por 8,5, uma, e aqui 2 por 4. Aqui eu tenho que fazer meio centímetro menor do que esse. E aqui, gente, ó, vocês perceberam que eu cortei ao contrário, né? Então vocês se atentam a isso. Ah, verdade. Viu? Então nesse caso aqui, se eu fosse colar, eu teria que colar assim. Ok, deixa eu passar então rapidinho aqui a medida. 2 centímetros, 4 e 16,5 de largura. Isso. Turminha, pausa rápida no programa Mulher.com. Você acompanha agora a hora da consagração, o momento aí de oração com a Maria do Rosário e na sequência a gente volta ao vivo direto do estúdio do Mulher.com. De volta aos estúdios do programa Mulher.com, vocês acompanharam aí o momento de adoração com a Maria do Rosário, momento de reflexão, de meditação, de espiritualidade, a gente sempre incentiva. Márcia participou hoje conosco trazendo uma dica muito legal em cartonagem, uma caixa para a gente organizar aí as bijuterias, as joias, tem uma novidade para organizar os anéis, a gente está fazendo uma versão aqui num tamanho menor, até para facilitar a explicação, a dobra, o passo a passo. Mas você pode ampliar as medidas, aumentar e ter um resultado como esse, até brincar, né? A gente adora quando tem um monte de espacinho, divisórias, igual bolsa, né, Márcia? Enche sempre. Bolsa, aquele monte de divisória, a mulherada ama. A mesma coisa a gente pode ir brincando, então, com as caixinhas, com os desenhos. E aqui, a versão maior, para aquele pessoal que tem bastante anel. Sim. Aqui já é uma maior para a gente deixar em casa mesmo, né? Isso A proposta dessa que a gente está fazendo aqui ao vivo é para viagem, para a gente poder organizar na mala, deixar tudo aí bem bonitinho e otimizar espaço, que é importante quando a gente monta uma mala de viagem. É verdade. Para finalizar, então, agora, esse acabamento final da caixinha, Márcia. Sim. Então aqui eu vou colocar a parte maior, que é aquela 17,5 por 8,5. Tá. Isso no papel craft. Certo. Eu gosto de trabalhar com papel inteiro. Nada impede também de você colocar as tiras aqui, só para fazer a dobra, Tá. para fazer essa articulação. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Então aqui eu coloco a primeira parte maior, 17,5, dou um espaçamento de 3 milímetros, a lombada de 8,5 de largura, outro de 17 por 6 e esse outro chanfradinho, Tá. certo? Aí agora a gente vai começar a revestir. Opa. Então aqui eu já fiz a metade da peça. Aqui é simples. Vou mostrar pra cá. Aqui eu aplico cola com um rolinho também nessa parte. Esse espaçamento a gente chama de coifa. Então você vem, dobra assim e passa com um rolinho, ou você deixa retinho e passa com um pincel. Vê o que você acha mais fácil. O importante é ter cola na coifa. Depois eu Prender venho. bem o tecido. Isso, prender bem. E é ali que vai dar o movimento. Então aqui eu venho com a espátula, ó, eu vou deitando o tecido e venho sentindo, de pouquinho em pouquinho. Cheguei na coifa, desce, ó, marca bem de um lado, depois você vira, marca bem do outro lado e continua alisando o tecido. Termina de colar. O que eu fiz também que eu já adiantei? Você corta um tecido um pouquinho maior, depois você vem e deixa uma margem de 1,5 centímetro, que é uma reguinha fina de cartonagem. Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou virar todas as abas. Sempre começando do lado maior, e aí depois você vai do lado oposto. Ah, gente, aqui tem uma outra dica. Nesses cantinhos aqui, que são 45 graus, a gente vem com fio de cabelo e corta. Pra quem não conhece essa ferramenta aqui. Eu coloco aqui o ali em cima. Então, porque ali é diferente. É essa que eu vou ali mostrar. não corta. Tá. Então, aqui é 45 graus, um ângulo assim. Eu venho e corto. Ok. Aqui não é 45 graus, ele é um pouquinho diferente. Então, o que você vem, dá uma beliscada. Vamos mostrar de novo que a mão ficou um pouquinho na frente, Márcia. Aqui fica melhor? Aí. Ó, você vem, dá uma beliscadinha aqui e corta com a tesoura. Porque se você colocar com o fio de cabelo, não vai ficar o perfeito, ele vai perder a utilidade dele, porque ele é quando são dois cantos retos. Deixa
Deixa eu ver como eu posso. Faz um biquinho, dá um beliscão e corta. Aí você corta assim, pra dar um espaçamento. Tá. Isso é quando você tem um canto que é meio tortinho, aí você faz dessa forma. Que foi o caso utilizado com esses moldes, né? Que você faz essa brincadeira aqui com o formato. Se fosse o tradicional, o retangular comum, sim, aí eu poderia usar o fio de cabelo nos 4. Isso aqui é o que você disse, foi uma brincadeira, né? Caso você não queira isso aqui, só deixa essa aba, a lombada e essa outra aba. Aí fica igual aquela caixa de bijuteria maior. Então aqui eu pego, viro todos os lados, aqui eu passei cola, aperto um pouquinho e aperto um pouquinho. Mesma coisa do outro lado. Um pouquinho mais rápido. Passo a passo em cartonagem. Márcia Regina de Jesus participando hoje conosco. Sim. Aqui agora as abas menores. Aqui. Agora aqui, gente, eu vou mostrar, se der tempo a gente cola. Essa aqui é a parte do papel cartão, aquele 16x5. Essa eu vou virar só as laterais e vou deixar as maiores abertas. Então eu vou colar aqui. Abertinho aqui eu colo pra cá, abertinho aqui eu colo pra cá. A gente precisa se atentar pro final do papel cartão ficar bem aqui nessa dobradura, tá vendo? Tá. E essa outra brincadeira aqui eu vou virar todos os lados. Que depois eu venho aqui e faço o arremate. Eu vou colar aqui. Entendeu? E depois a gente vai colar a caixa. Essa daqui é 16x5? 16,5 por 8,5. Ah, tá. 16,5 por 8,5. Tá. Eu vou reservar esse aqui que eu vou ensinar a fazer o porta-anel, pra dar tempo. Isso aqui é aqueles roletes, chama rolete de isopor, tá vendo? É um material que a gente usa bastante em artesanato, para diversas coisas. Então aqui você corta o tamanho que desejar, de repente você quer uma caixa só porta-anel, então corta a largura, corta o tamanho que desejar. E isopor a gente cola com cola branca mesmo. Essa cola que eu tô usando é a cola branca extra. Então, você corta um pedaço de tecido. Você corta um pedaço de tecido que dê para revestir. Aplica a cola. Aí você reveste esse rolinho. Vendo? Eu venho, revisto aqui, corto o excesso. Demora um pouquinho para secar, então de repente você pode até começar por ele e depois você começa a fazer a caixa. Tá. E aqui, ó, você aplica a cola aqui e dobra essas rebarbinhas. Pode até deixar um espacinho um pouquinho menor. Aí você dobra para cá. Eu deixo a fita só para ajudar na secagem. Como eu disse, demora um pouquinho, mas pouca coisa. Aqui eu dobrei. Aqui também, de repente, você pode fazer em feltro, pra ficar um fofinho. Aí agora é usar a criatividade. Aqui, no caso dessa caixa, eu fiz 3, né? Então agora vamos voltar pra caixa. Esse aqui você faz a quantidade que você precisar. Aí agora aqui na caixa, que dá tempo, eu vou aplicar os acabamentos. Como eu disse, a gente primeiro vai aplicar esse maior. Vou colocar aqui no meio. E depois eu venho colocar a caixa, ó. Você aplica bastante cola aqui na parte de baixo e na lateral. Mesma coisa, papelão com papelão, tudo bem. Espalha bem em casa. Aí eu venho aqui e aplico. Aqui a gente precisa se atentar, o finalzinho da caixa ficar na lombada. Tá. E depois você vem e fecha ela aqui, ó. Assim. Aqui essa parte você vai colar também, né? Aí você vem e fecha ela aqui, aí você pressiona bem.
para colar, faz uma forcinha, porque ele vai ter que colar aqui embaixo e na lateral. Legal. E aqui depois o acabamento é só a gente colar essa peça aqui assim. Isso mesmo. Pra fechar. Pra fechar. Antes disso, antes de colar, gente, eu esqueci, a gente coloca uma fitinha de cetim aqui. Nessa hora aqui eu coloco uma fitinha de cetim e coloco uma fitinha de cetim aqui pra fazer o fecho. Vou mostrar nessa pronta. Pra acabamento também, quem quiser pôr uma fita na lateral. E aí você vai ter sua caixinha. Os rolinhos você vai colocando aqui, você cola a pontinha, né? Isso. E aqui é uma divisóriazinha. E coloca o anel aqui entre os rolinhos. E essa aqui é uma divisória. Eu peguei 2 papelões, colei. Ok. E revesti. 8 por 4 centímetros. Isso. E a dica só que ela comentou no outro bloco, gente, então tem um modelo tem a binha, deixa eu mostrar aqui no da frente que é mais fácil. Ó, o modelo simples da caixa que ela falou é esse, sem aquela binha cortada na diagonal, ok? Tradicional. Ou essa daqui que ela desceu. Então é só você fazer uma a mais e tem esse charme para conseguir fechar aqui e dar o lacinho. Fechou! Adorei. Obrigada, viu, Márcia? Imagina. Beijo. Até breve. Até breve. Gente, intervalo rapidinho no programa Mulher.com e na sequência eu volto com mais dicas. Ainda hoje, arte em feltro e dicas de pintura. Até daqui a pouco.